ela será paga com os dólares que ingressam no Brasil e são adquiridos por essas empresas. Portanto, o Brasil, infelizmente, ainda tem dívida externa a ser paga, uma parte pública, uma parte privada, e essa dívida precisa ser auditada, porque boa parte está sob suspeita, tanto no ingresso quanto na saída, de afrontar a soberania nacional. Deputado, não houve a cobertura da grande mídia nacional à CPI da dívida pública. A que se deve essa falta de interesse da grande mídia a uma CPI tão importante para o Brasil? Bom, eu creio que, em primeiro lugar, deve-se a uma convergência de interesses. A dívida hoje é representada entre os credores por bancos nacionais com participação do capital estrangeiro, por bancos estrangeiros, é também representada por investimentos feitos pelos fundos de pensão, por fundos de investimentos com capitais de residentes aqui no Brasil e de residentes fora do Brasil. Então, há uma grande conjugação de interesses que transforma a dívida pública numa máquina de multiplicação de riquezas. Mas uma multiplicação de riquezas que não oferece ao Brasil a possibilidade do aumento do PIB, do crescimento do número de empregos, da regionalização desses investimentos. Os grandes atrativos para que o capital estrangeiro venha para o Brasil ainda são a arbitragem cambial, a variação do câmbio e as elevadas taxas de juros, que hoje colocam o Brasil como o campeão mundial das taxas reais de juros, na contramão das posições e das políticas defendidas por alguns bancos centrais, por algumas nações econômicas fortes, que para enfrentar a crise econômica financeira internacional, reduziram brutalmente as suas taxas básicas, fazendo com que a sociedade, as empresas, os investidores, pudessem dispor de mais crédito para uma política de investimento produtivo. No nosso caso, o Brasil detém a maior taxa real de juros do mundo e a fixação dessa taxa, os instrumentos que analisam a composição da inflação, a definição dos instrumentos de política monetária, hoje, completamente concentrados no Banco Central e no Conselho de Política Monetária, já provocam diversos segmentos da comunidade acadêmica brasileira, economistas de diversas universidades, da UNB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Unicamp, da Universidade Federal de Minas Gerais, a defender uma profunda reformulação do regime de metas de inflação. Esse regime instaurado a partir de 1999, completa agora 11 anos e tem as suas ferramentas, os seus instrumentos e o calibre pelo qual são adotadas as políticas monetárias de combate à inflação, especialmente a fixação das taxas de juros. Esse instrumental está sendo questionado e há propostas consistentes para que o Brasil mantenha uma política de combate à inflação, mas tenha que definir os objetivos da política monetária a partir do Congresso Nacional. Quem define os objetivos é o Congresso Nacional, que tem mandato do povo a partir da Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Hoje, uma parcela deste poder, o poder que decide as taxas de juros, os instrumentos de política monetária, os instrumentos de política cambial, esse poder é exercido sem voto, sem democracia, pelo Banco Central e pelo Conselho de Política Monetária. Portanto, nós estamos reféns de uma autonomia que afeta a soberania, de uma autonomia frente à qual já se propõe, inclusive, uma investigação por parte do Ministério Público Federal pelos evidentes indícios de conluio, de confluência de interesses, convergência de interesses entre os grandes investidores da dívida pública e as autoridades monetárias que fazem a gestão da dívida pública dentro do Tesouro Nacional. Deputado, só mais uma pergunta. O artigo 26 dos atos constitucionais provisórios determina que o Congresso Nacional faça auditoria da dívida pública. Isso desde 1888, né, da nossa Constituição. Deu o prazo de 1 ano. O Congresso Nacional, até o momento, não fez auditoria da dívida pública. A que se deve essa falta de interesse dos parlamentares com relação a um assunto tão importante para o povo brasileiro? Na verdade, esse grande fenômeno internacional que marcou a transformação da economia mundial nas últimas 3 décadas, a chamada financiarização da economia, um fenômeno que foi decantado em verso e prova, tendo como carro-chefe a bandeira da globalização, a bandeira da livre circulação de capitais, da desregulamentação, da abolição de quaisquer controles pelos estados nacionais, pelas autoridades econômicas e monetárias dos países, qualquer controle sobre o fluxo desses capitais e os objetivos que fizeram com que esses capitais saíssem dos grandes centros financeiros e viessem para os países em desenvolvimento.
Essa financiarização representa hoje o mais importante bloco de interesses do capitalismo mundial. Nós não estamos falando aqui da ação das multinacionais fabris, da ação das multinacionais vinculadas ao agronegócio, ao sistema mundial de prestação de serviços, aos grandes conglomerados que dominam os mecanismos de importação e exportação de bens, serviços e mercadorias. Nós estamos falando aqui de um conglomerado de interesses financeiros que busca, ao redor do mundo, multiplicar os seus ativos sem que essa multiplicação passe pela produção, pelos contratos de trabalho, pelo recolhimento de tributos, pela geração de empregos. Então, a dívida pública não foi auditada e nós enfrentamos aqui imensas dificuldades exatamente por isso. Esses interesses financeiros dos bancos, dos fundos de pensão, dos fundos internacionais de investimentos, nos títulos da dívida imobiliária brasileira, financiam campanhas, compram espaços rigorosos, espaços grandiosos na mídia brasileira e financiam também a produção da notícia, a produção da opinião. Nós todos assistimos, nas últimas décadas, à supremacia desse discurso de que o mercado deveria agir soberanamente. O mercado, a ele caberiam as decisões, as regras, a fiscalização, o controle. O mercado seria o dono da federação, o juiz de futebol, o atacante e o goleiro dentro de um mesmo campeonato. E os últimos acontecimentos demonstraram que o mercado nunca foi, não é e nem será nada disso do que os seus profetas tanto afirmavam em todo o mundo. O mercado é um conjunto de interesses que busca multiplicar riquezas, concentrar capital financeiro, concentrar poder e submeter diversos países e continentes à sua lógica. A lógica da acumulação financeira, que não passa pela produção, que não garante a melhoria do gasto público nas contas nacionais. E é por isso, por esse conjunto de interesses, que entram, inclusive, nas administrações federais, entram, inclusive, nos noticiários econômicos, entram, inclusive, no perfil de deputados e senadores, no financiamento de campanha de partidos que chegam ao Congresso Nacional, que faz com que nós tenhamos tamanha dificuldade para conseguir auditar, reafirmar a soberania nacional e termos autonomia. Como bem afirmava o grande Celso Furtado, temos autonomia para construir políticas nacionais autônomas, políticas de Estado, para garantir que a riqueza nacional ela seja aplicada, investida em função dos objetivos do desenvolvimento do país. E não inserir o país como mais um soldado desse exército a serviço da multiplicação do capital financeiro, completamente dissociado de um projeto de nação, de soberania, de desenvolvimento, de justiça, de igualdade e de felicidade para os nossos povos. Nós agradecemos ao deputado federal Paulo Rubens Santiago, que nos honra com o seu trabalho aqui no Congresso Nacional. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho. Muito obrigado.